amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e nós vamos falar hoje dos tigres asiáticos. Ou melhor, nós vamos falar a trajetória dos tigres asiáticos e os novos tigres. Vamos começar porque essa pesquisa que eu fiz, ela tem várias apresentações por temas e por países e as projeções para novos tigres. Então, no decorrer do texto, nós mesmos já fazendo apresentações por partes, por detalhes, por forma como houve esse desenvolvimento econômico repentino deles, e então eu vou começar o texto e a gente vai fazendo algumas gestões durante o texto e apresentações particulares de alguma coisa que ficar de fora. Bom, a seguinte pesquisa aprofunda até certo ponto, porque é um texto relativamente grande, pode ficar até um texto, um vídeo grande, mas aprofundar não é bem a palavra, porque aprofundar é você fazer detalhes de como que foi caminhar, como é que as populações estavam, as populações que existiam, como é que foi as transformações, quais foram os passos de cada país e tal, e a gente não vai falar isso, vai ser uma coisa meio en passant. Então, esse aprofundamento aqui é modo de dizer. Então, nós vamos fazer uma pesquisa não muito aprofundada dos tigres asiáticos. E por que o Zé Roberto está falando isso? Estou falando isso porque os meus programas não são programas que são livros, vamos dizer assim, compêndios, não são nada disso. São apresentações de temas para que você possa estudar mais particularmente depois, se você achar por bem ou se você tiver interesse. Agora, se você precisar do resumo, só para tomar conhecimento de alguma coisa, esse programa então vai servir para você, tá bom? Então é nesse sentido que a pesquisa é feita, é aprofundar que é apenas uma palavra que não corresponde a uma realidade. E nós vamos analisar os pilares da industrialização desses chamados tigres asiáticos, os exemplos concretos de cada economia, o contexto que os levou a se destacar, e por fim vamos explorar quais nações que estão sendo apontadas como aquelas que seriam os novos tigres asiáticos. Eu vou lembrar vocês que hoje, quem são os tigres asiáticos em princípio? São Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Alguns deles tiveram particularidades, né? Não vou tecer esses detalhes das particularidades, porque senão o texto vai ficar muito grande. Não vou explicar como é que foi o desenvolvimento de Taiwan, se Taiwan é um país independente ou não da China, se é uma província rebelde, se o mundo acata a ideia de que ele é um país separado, se a China acata, nada disso vai ser discutido. Coreia do Sul, por que é Coreia do Sul e Coreia do Norte, por que existe Coreia do Norte, nada disso vai ser discutido. Hong Kong, que era um território que foi cedido ao Império Britânico de maneira imposta, também não vou tecer detalhes sobre isso. Singapura, o que é, da onde que veio, porque nada disso. Você sabe onde é que fica Taiwan, onde é que fica Coreia do Sul, onde é que fica Hong Kong, onde é que fica Singapura. Hong Kong e Singapura são territórios muito pequenos. Coreia do Sul é um território razoável e Taiwan é um território razoável, só que não é na China continental, é um local inseparado do continente onde está a China. Muito bem, dito isso, vamos falar das coisas em si. E qualquer outra coisa que a gente puder acrescentar para poder justificar uma fala que eu vou, se eu souber naturalmente, eu vou falar. Muito bem, então quando se fala dos chamados tigres asiáticos, não se trata apenas de um grupo de países que cresceram rapidamente. Trata-se de uma das experiências mais intensas e bem-sucedidas de transformação econômica do século XX. A gente está falando de Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Sociedades que poucas décadas atrás eram marcadas por pobreza, instabilidade, forte dependência externa e que, em um intervalo relativamente curto, passaram a ocupar posições centrais na economia global. Dessa forma, os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, representam um dos fenômenos mais notáveis de desenvolvimento econômico na segunda metade do século XX, século passado. Em um período de poucas décadas, essas quatro economias transitaram de uma situação de pobreza e dependência agrícola para se tornarem centros globais de tecnologia, finanças e manufatura de ponta. O que torna seu sucesso particularmente impressionante é a ausência inicial de recursos naturais abundantes, um desafio que contrastava com a realidade daqueles seus vizinhos ali do Sudeste Asiático, que todos eles eram ricos em commodities, como era o caso da Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas. Vou dizer para vocês que hoje em dia Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas
já estão progredindo, tá? Talvez não sejam os próximos tigres, mas ali naquela alavancagem que houve dos próprios tigres e de outros que são candidatos a tigres, e anteriormente China e Japão, começando pelo Japão, e aquilo ali foi sendo, um foi puxando, a ideia de um foi puxando, foi dando ideia para outro. Muito bem. Então, essa ascensão desses tigres asiáticos, no meio de países ricos que não estavam em ascensão, que era o caso de Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas, a ascensão desses 4 tigres foi impulsionada por uma combinação estratégica de industrialização agressiva, políticas governamentais focadas e um investimento maciço em capital humano. Claro que o Estado esteve no comando todo o tempo e visto pelo nosso lado aqui, pelos nossos analistas, às vezes de maneira até autoritária. Eu não sei se isso é exatamente a verdade, mas se é a maneira como nós vemos, já que nós somos liberais, aqui no resto do mundo a maioria é neoliberal ou liberal, ou pelo menos o mainstream é liberal e neoliberal, então eles sempre são contra essas intervenções do Estado. Só que eles esquecem que os grandes países do mundo só alavancaram-se com as intervenções dos Estados, que eles omitem ou fingem que não existe. Cobram do que os outros não façam aquilo que eles fizeram. Por quê? Porque não querem que os outros cheguem ao sucesso que eles chegaram. Porque quem tem dinheiro é o Estado. Vamos lá. Então, essa análise a seguir vai falar um pouco desse chamado milagre, com algumas abordagens distintas para cada território, obviamente. Então, para entender esse processo, você precisa imaginar o cenário pós-guerra. A Coreia do Sul, por exemplo, saiu devastada da Guerra da Coreia, de 1953, uma guerra que até hoje tem um armistício, mas ela não foi terminada, e ela saiu destruída economicamente, e ela tinha uma economia agrária. E Taiwan enfrentava o isolamento político. Tinha sido dominada até 1945 pelo Japão, depois voltou à China, né, que ela sempre foi um território chinês, e quando entrou o comunismo e Chiang Kai-shek foi para Taiwan, criou lá uma resistência, então ela se isolou e começaram a criar um problema de governança entre China e Taiwan, sendo que a China considerava Taiwan e isso vamos dizer assim, formalmente um estado chinês, mas que estava sob domínio dos japoneses. Quando ela retorna, por causa da queda do Japão da Segunda Guerra, quando ela retorna à China, obviamente que a China começa a querer controlar, logo depois tem a Revolução do Mal, da comunista, então ela ficou de certa forma isolada. Mas ela funciona, para nós aqui, ela funciona como se fosse um país distinto. Não vamos discutir esse parâmetro, tá? Essa questão diplomática aí, ou questão estrutural, questão de fórum legal, eu não vou discutir. Hong Kong e Singapura são territórios muito pequenos, com poucos recursos naturais e grandes incertezas quanto ao futuro. Então, nada indicava naquele momento que Coreia do Sul, vinda de uma guerra, Taiwan, vinda de uma dominação e que recebeu a Chiang Kai-shek, que era uma oposição à China, embora o território fosse um território considerado chinês. E Hong Kong e Singapura, Hong Kong tendo origem numa possessão obrigada pelo Império Britânico de ser cedida ao Império Britânico, que só retornaria muitos anos depois ao domínio da China, como voltou agora, e Singapura, territórios muito pequenos e sem capital, sem capacidade, sem outro tipo de coisa. O que estava acontecendo? Como é que ele saiu do lugar? Como é que foi esse milagre? O ponto de virada não veio por um fator milagroso, ou pelo menos não um único fator milagroso, mas uma combinação muito bem articulada de várias decisões políticas, econômicas e sociais. Diferentemente de muitos países da América Latina, por exemplo, só para citar a América Latina, eles estão lá na Ásia, mas só para citar em termos de comparação, esses territórios não apostaram em uma industrialização voltada para dentro, né? Ou seja, eles não queriam só substituir importação, eles não queriam só parar de comprar coisas fabricadas lá fora, eles queriam fabricar e produzir para o mercado externo. Em vez disso, eles olharam para fora, então perceberam que seus mercados internos eram muito pequenos, não tinha finanças suficientes para sustentar um crescimento robusto. Então, com o Estado intervindo, apostando e entrando na concorrência lá fora, eles decidiram produzir para o mundo. Veja bem, talvez isso hoje em dia seja muito difícil para nós aqui na América Latina. Por quê? Porque tem muita gente que fez isso e hoje eles estão bem colocados, mas a gente pode sempre disputar mercados. Se você tiver preço, imaginação, criatividade e capacidade, você consegue.
Pilares da industrialização e desenvolvimento. O sucesso dos tigres asiáticos não foi obra do acaso, com certeza. Foram resultado de políticas deliberadas, de lideranças centrais, que ele está chamando aqui de autoritária. Não vou usar essa terminologia, porque eu acho que elas foram precisas. Elas foram ocupadas de planejamentos que tinham que ser executados. Então, estados centrais com força fizeram essas modificações. Aqui está sendo vista como autoritária, que priorizou o crescimento econômico como questão de sobrevivência nacional. Considerações. A escolha de produzir para exportar mudou a temática da coisa. Ao se inserir nas cadeias globais, os tigres asiáticos passaram a competir diretamente com outros países, o que obrigou a que eles fossem eficientes, senão eles não conseguiam superar e vender produtos deles. Então eles começaram eficientes, produtivos e disciplinados, que é a coisa que eles mais têm. Eles trabalham em coletividade, são bastante eficientes quando se integram a uma cadeia de eventos e eles se tornam expertises, são produtivos que trabalham por demais e são disciplinados. Então são pessoas que trabalham bem em coletividade. No início isso significava fabricar produtos simples, como roupas, calçados, bens de baixo valor agregado, mas ainda assim vendendo lá fora. Mas esse era o primeiro passo apenas. Com o tempo, eles foram escalando da indústria leve para a indústria pesada, da pesada para a tecnologia de ponta. A Coreia do Sul é um exemplo emblemático. Ela começou exportando produtos têxteis, décadas depois tornou-se referência global em eletrônicos, automóveis e inovação. E a própria China, né? Mas esses processos não teriam sido possíveis sem um elemento muitas vezes mal compreendido: a mão de obra. Como é que você faz com a mão de obra? No programa lá do Mao eu falava assim, como é que ele conseguia construir estaleiros, aquelas coisas todas, sem uma mão de obra que tivesse com conhecimento? Ele teve que treinar as pessoas, ele teve que achar gente e treiná-los. Bom, isso foi Mauá no século retrasado. Agora, como é que está sendo no século passado esses tigres aqui? É comum dizer que esses países cresceram porque eles tinham trabalhadores baratos, mas isso não é suficiente. O trabalhador barato também tem conhecimento. Isso é apenas uma parte da verdade. Os salários, sim, eram baixos no início, né, o que ajudava a atrair empresas estrangeiras lá para dentro dos países deles, porque a mão de obra era barata. Mas o diferencial real estava em outra dimensão. Eles tinham disciplina, organização, mas eles tinham educação. O que era educação? Naturalmente, que era uma educação técnica que eles estão falando aqui. Eles não estão falando daquela educação crítica que torna o camarada ilustrado. Nesse momento eles não estavam pensando nisso, eles estavam dando uma instrução necessária para os caras saberem manipular, não perderem materiais, e já que eles eram coletivistas e trabalhavam organizadamente e disciplinadamente, se eles tivessem conhecimento para manipular a matéria-prima e chegar a um produto bem acabado, isso seria vendido lá fora com a mão de obra barata, com custos mais baixos, isso seria vendido lá fora e seria o sucesso do empreendimento deles, e essa foi a ideia. Então, esses países investiram fortemente em ensino básico e técnico, criando força de trabalho capaz de aprender rápido, adaptar-se e aumentar sua produtividade ao longo do tempo. E nós aqui fizemos isso, sim. O Brasil teve um tempo que investiu nesse tipo de educação, só que nós paramos por aí. E hoje em dia nós perdemos a capacidade de industrialização. Aí hoje em dia só tendo o cara para o mercado de trabalho, um mercado pífio que nós temos aqui, que nós não temos indústria, e mesmo assim o mercado informal cresceu muito, tem pouco emprego, as pessoas têm poucas especialidades. Então você fala assim, hoje em dia não tem desemprego. Sim, porque as pessoas estão trabalhando de qualquer maneira, ganhando o seu ponto de qualquer forma, mas elas não estão desempregadas. O nível de desemprego está baixo. Sim, mas o nível de ganho per capita é pequeno. Por quê? Porque o país está desindustrializado, não tem empregos bons e não tem educação para conhecimento. Só existe aquela educação técnica para o camarada saber ler uma bula, ler um manual e executar uma função relativamente fácil. Isso tem sido o nosso problema. Nós estamos empobrecendo financeiramente, cientificamente e educacionalmente. Veja bem, aqui nós vamos entrar num ponto crucial: papel do Estado. Ao contrário da ideia de que o sucesso dos tigres asiáticos foi fruto de um liberalismo, não. O que se observa é exatamente o oposto. O Estado teve uma atuação decisiva, governos planejaram o desenvolvimento anos a fio, escolheram setores estratégicos para intervir, ofereceram incentivos fiscais para esses setores e, em muitos casos, atuaram diretamente no financiamento de grandes empresas, não deixaram a coisa
desandar, não deixaram ter corrupção, não deixaram os caras usar o dinheiro de maneira errada. Você vai trabalhar aqui, eu vou te incentivar, mas você vai fazer aqui. Você vai estudar lá fora? Vai. Você vai se financiar lá fora, mas você vai voltar aqui e aqui você vai trabalhar e justificar o investimento em você. Isso chama-se administração de um país e foi feita pelo Estado. Então eles não eram liberais porcaria nenhuma, eles não ficavam à mercê de um mercado que ia ganhar mundos e fundos e o dia que bem entendisse tirava toda a planta de lá e ia para outro lugar. Não. Então, governos planejaram o desenvolvimento, escolheram o setor estratégico, ofereceram incentivos fiscais e, em muitos casos, atuaram diretamente no financiamento dessas grandes empresas e no caso da China, eles tinham até departamento dentro das empresas. Eram donos também. Na Coreia do Sul, por exemplo, o governo apoiou a formação de grandes conglomerados industriais que mais tarde se tornariam gigantes globais. Na Coreia do Sul tinha lá o Coronel Parker, que eu já tive a oportunidade de falar em um programa aí. Ao mesmo tempo, esses países foram muito pragmáticos, extremamente pragmáticos em relação ao capital estrangeiro. Em vez de rejeitar pura e simplesmente, como ocorreu em vários momentos, por exemplo, na América Latina, eles utilizaram, mas utilizaram como ferramenta, não se deixaram dominar, foram controlando a coisa, estavam acordados. Né? Aqui no Brasil o pessoal fala, vamos atrair capital, o camarada chega aqui dentro, ganha incentivo, faz o que bem entende, ganha o dinheiro dele e joga lá para fora. Pô, isso aqui é casa de Manjoana, pô. E lá não é assim não. Empresas multinacionais foram atraídas por meio de incentivos de infraestrutura de qualidade e mão de obra mais em conta. Sim, mas havia uma diferença fundamental. Não se tratava apenas de receber investimento, e sim de aprender quando essas empresas estivessem aqui dentro. A tecnologia era absorvida, ela era adaptada e posteriormente era desenvolvida. Internamente, obviamente. Não é à toa que por exemplo, eu estou falando dos tigres asiáticos, mas vamos dar o exemplo da China. O iPhone foi lá para dentro, fabricou, que é uma gracinha. Depois eles aprenderam a fazer o iPhone. A interface, a face inicial do iPhone, parece com a do Samsung, claro. Parece com a do Huawei, claro. Por quê? Porque eles incorporaram a tecnologia e fizeram melhor depois. Né? Então, não se tratava apenas de receber investimento, sim aprender com ele. Tecnologia era absorvida, adaptada, posteriormente desenvolvida internamente. Outro elemento essencial: investimento em infraestrutura. Portos eficientes, sistemas de transportes modernos, redes de comunicação bem estruturadas reduziram custos, aumentaram a competitividade internacional. Esse povo é muito inteligente, cara. Quando esses caras acordaram, eles são eles são o coração do mundo. Eles são a maior quantidade de terra contínua. São países que têm mais ou menos as mesmas origens, são diferentes, mas são muito parecidos. Né? Todos têm a mesma capacidade de coletividade, disciplina, e todos, a maior parte deles são confucianos, são budistas. Isso parece que instrui neles uma calma, uma disciplina, uma capacidade, uma competência, são muito inteligentes, parece que essa coisa vem de DNA. Então eles projetaram a economia deles anos a fio e saíram da miséria para a riqueza opulenta. Se você anda na China, se você anda no Japão, se você anda na Coreia, se você anda em Taiwan, se você anda atualmente até na Malásia, na Tailândia, na Indonésia, você descobre coisas incríveis em termos de adaptação, competência, capacidade e imaginação. Né? Agora, olhando para o Brasil e para a América Latina, o contraste se torna evidente. Países como o Brasil seguiram em grande parte um caminho bem diferente ao longo do século XX, baseado na substituição de importações. Isso em si não era ruim. A ideia era proteger o mercado interno, desenvolver a indústria nacional, reduzir a dependência externa. Até aí tudo bem. Em teoria isso fazia sentido e não era ruim não. Mas na prática gerou uma indústria muitas vezes pouco competitiva, voltada para dentro, dependente da proteção estatal constante. Ao invés deles fazerem substituir as importações, ou seja, você fabrica uma televisão, vamos falar de televisão, você fabrica uma televisão aqui, tudo bem, você controla tal, não deixa que o mercado externo venha sacanear o mercado interno, então você coloca tarifa para proteger o mercado interno. Depois que você se estabeleceu, que você tem aprendizado, você substitui a exportação, você passa a não apenas substituir a exportação, mas exportar. E se nós tivéssemos feito isso, nós teríamos entrado na cadeia de enfrentamento com esses caras. E teríamos ganhado o nosso naco. De repente, se eles são bons em eletrônico, nós somos bons em produzir outras coisas, outro tipo de eletroeletrônico, outro tipo de produto. O fato é a gente começar a substituir a importação, mas pensar na exportação e na competitividade, já que o Estado está participando.
E isso aí já gera conhecimento, quer dizer, era uma atuação competente do Estado consciente, não apenas uma situação de proteção ou o papaizinho está ali ajudando o filho, não. Tem que se ajudar, mas incentivá-lo a fazer esforço lá para fora. Enquanto os tigres asiáticos se expunham à concorrência internacional, desde cedo o Brasil e seus vizinhos criavam barreiras para proteger suas empresas. Não estava errado, só que ficou só nisso. Isso teve consequências profundas. Sem pressão competitiva externa, a inovação foi lenta, a produtividade cresceu menos, a inserção nas cadeias globais ficou limitada. E depois o Brasil, como todo o Ocidente, se desindustrializou. Por quê? Porque lá no Oriente eles estavam produzindo. Então entraram alguns políticos muito inteligentes e bonzinhos aqui, falando, gente, eles já produzem lá fora, nós compramos, para que nós vamos fabricar aqui dentro? É porque isso, imbecil, gera você ter divisas, que no caso é dólar, a custa das nossas commodities, ou seja, em regime primarista, em que nós vendemos nossas riquezas para dar conforto a meia dúzia de pessoas que se chama classe média e classe alta. E isso o país vai ficando para trás, porque ele perde em conhecimento, ele perde em mão de obra, ele perde em ocupação, ele perde em desenvolvimento e criatividade, certo? E amanhã, se o preço das commodities varia, e se de repente acontece alguma coisa, uma guerra, qualquer coisa, que você não consegue vender ou que o preço caia, você perde o passo. E foi isso que aconteceu. No governo Lula, por exemplo, teve o boom das commodities, nós estávamos bem, mas estávamos desindustrializados já. E ele não conseguiu fazer com que isso viesse a ser diferente. Entrou a Dilma, acabou o boom das commodities, começou a crise internacional, começou a crise dentro do nosso governo. Por quê? Nós não tínhamos aqui. Aí apareceu o pré-sal, aí todo mundo cresceu o olho, vamos lá, vamos tomar o pré-sal desses caras, e tiraram a Dilma, fizeram essa bagunça toda que está aí, e nós estamos parados no tempo e no espaço, olhando para a cara um do outro e discutindo bobagem. Não é verdade o que está acontecendo? Vamos continuar. Além disso, há uma diferença importante no papel do Estado. Nos tigres asiáticos, o Estado foi forte, mas também disciplinador e estratégico. Ele não deixava você fugir do rame-rame, não. Você não vai entrar aqui e fazer gracinha, não. Você entra ou você não entra. Na América Latina, ao contrário. Muitas vezes o forte foi forte sem ser eficiente. O mercado marcado por instabilidades, mudanças frequentes econômicos. E em alguns casos capturada por interesses específicos de certas gestões, de certos gestores. Isso dificultou muito a construção de um projeto nacional de longo prazo. Eu diria que não houve a construção de um projeto nacional de longo prazo. Os governos da esquerda conseguiram algum progresso, conseguiram programas sociais, mas não geraram um crescimento porque não tinha apoio interno. Tudo que o Estado quisesse fazer, o Estado não pode fazer. O liberal diz que isso está errado. E a gente parou de crescer. Os outros lá não estavam preocupados se eles eram liberais, se eles eram isso, se eles eram aquilo. Eles estavam querendo ganhar espaço, ganhar e engolir o resto do mundo. Jogaram o Ocidente no chão. O neoliberalismo fez muito mal ao Ocidente. E não ter abraçado o neoliberalismo lá no Oriente fez deles o máximo. E hoje nós estamos correndo aí atrás do prejuízo. E vamos dizer uma coisa, hein? Vamos depender de muitas gerações para sair de lá, porque eles se estabeleceram. Eles têm mais de 50, 60 anos e eles estão trabalhando de uma maneira consciente. Eles não deixam que as porcarias daqui cheguem lá, né? Então a educação também ajuda a explicar essa divergência. Enquanto os tigres asiáticos universalizaram o ensino básico e investiram pesadamente na qualificação da população, muitos países latino-americanos avançaram de forma lenta e desigual nesse campo. O resultado é uma diferença significativa na produtividade e na força de trabalho. Isso não significa que o modelo asiático seja perfeito, isso é óbvio, ou facilmente replicável, porque varia de povo para povo. Ele teve custos. Teve jornadas de trabalho intensas, restrições políticas em determinados períodos, desigualdades iniciais fizeram parte desse processo, mas ainda assim os resultados foram impressionantes. Hoje, o mundo observa o surgimento de novos tigres, especialmente no Sudeste Asiático. Países como Vietnã, Indonésia, Filipinas vêm adotando estratégias semelhantes. Olha lá, países como Vietnã, Indonésia, Filipinas vêm adotando estratégias semelhantes, atração de investimento estrangeiro, foco em exportações e integração dentro das cadeias globais. Em muitos casos, estão se beneficiando de um movimento recente de deslocamento da produção industrial, que antes estava concentrado na China e agora começou a concentrar e distribuir entre aqueles países ali. E cada um disse ao que veio.
No fundo, a história dos tigres asiáticos nos ensina que o desenvolvimento não acontece por acaso. Ele demanda trabalho, ele exige direção, consistência, capacidade de articulação do Estado, mercado e sociedade. E se você não tem mercado interno, abra, faça esforço, planeje para ter mercado externo. E diga que veio. Todo mundo está ganhando dinheiro quando fabrica chocolate, então vamos fabricar chocolate também. Não, vamos fabricar o papel que envolve o chocolate. Vamos fabricar alguma outra coisa que seja opção de mercado. Não se trata de escolher entre um ou outro, mas de entender como combiná-los de forma inteligente. Talvez seja essa a principal reflexão para países como o Brasil. Não basta ter recursos naturais. Ter no mercado interno, nós até temos mercado interno ou potencial econômico que nós também temos. O que faz a diferença no longo prazo é a forma como esses elementos são organizados dentro de um projeto claro de desenvolvimento. Mas para isso você precisa de lideranças, não de uma liderança salvadora da pátria, mas de lideranças e de várias consciências. Precisa de parar de brigar por bobagem, falar abobrinha, eleger salvadores da pátria, pessoas diferenciadas que pensam assim ou que pensam diametralmente oposto e entrar num circuito de vamos convergir para um ponto de vista, vamos apoiar um Estado eficiente, apoiar um mercado eficiente e vamos partir para a exportação. E principalmente vamos tirar os miseráveis da miséria, porque todas as vezes que você tem um problema social, isso aí te arrasta para trás. Você tem que minimizar os problemas sociais para você poder ter paz para ir para frente. Vamos pontuar agora os principais milagres aí. Vamos lá. Mão de obra, disciplina e trabalho. Após a Segunda Guerra Mundial, as 4 economias viveram um baby boom que gerou produção jovem e um rápido crescimento. Depois da Segunda Guerra, começou a nascer gente, porque tinha morrido muita gente. A Coreia do Sul viu sua população de 20 milhões saltar em 1950 para 32 milhões em 70, enquanto Taiwan cresceu de 7,6 para 14 milhões no mesmo período. Essa pressão demográfica criou a necessidade urgente de gerar empregos, direcionar os governos a adotarem uma estratégia de industrialização intensiva e mão de obra, ainda uma forte disciplina de trabalho, frequentemente fomentada por culturas que valorizavam a educação, o esforço coletivo. Essa força de trabalho tornou-se a base para a produção competitiva para a exportação e o sucesso. Veja bem, o Brasil também teve boom populacional. A população era jovem na década de 60. Nós tivemos um boom populacional durante quase todo o século XX. Perdemos isso aí, porque o boom populacional é a hora que você tem muito jovem trabalhando e se você os educa e consegue produzir com eles, você faz muita coisa. Você tem mão de obra. Se você é dotado de qualificação, você tem capacidade de competir. Perdemos isso. Hoje não. Hoje nós estamos começando na curva do envelhecimento. Incentivos fiscais. A captação de investimentos estrangeiros direto foi crucial especialmente para Singapura. O governo de Lee Kuan Yew criou um ambiente extremamente atrativo para as multinacionais, oferecendo generosas isenções fiscais. Mas veja bem, eles cobravam as posições dessas empresas. Deram uma infraestrutura de classe industrial, estabilidade política e um governo com baixos níveis de corrupção. Mas cobravam do caboclo que ele fizesse aquilo. Taiwan também utilizou zonas de processamento de exportação para atrair investimento para sua indústria de manufatura. Educação de qualidade. Foi um pilar estratégico. O investimento em capital humano foi um dos pré-requisitos mais importantes para a industrialização. Em Taiwan, os gastos públicos com educação saltaram de 8% em 52 para 18% 20 anos depois, em 1972. Mas, mais do que a alfabetização, o foco era ciência, matemática, engenharia, criando um reservatório de mão de obra qualificada, capaz de absorver e depois de inovar tecnologias que fossem incorporadas, tecnologias complexas que aparecessem e que eles passaram a dominar e melhoraram. Forte apoio governamental. O governo atuou, desempenhou um papel central, ativo. Essas ferramentas a partir do governo, crédito subsidiado. Na Coreia do Sul, as taxas de juros para empréstimos e exportadoras eram subsidiadas em até 75%. Não pode ter subsídio que você acaba com a competitividade. Não, você vai criar a capacidade de competir quando você subsidia. Depois você deixa caminhar com suas próprias pernas. Senão, se você ficar a vida toda ajudando, obviamente não vai dar certo. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de subsídio para o sujeito crescer. Cresceu, entrou na roda, bom, daí para frente vai sozinho. Proteção comercial temporária.
as indústrias nascentes eram protegidas por tarifas, e porque elas eram nascentes. Mas você não pode protegê-las por tarifa o dia inteiro, a vida toda, para elas ficarem encostadas. Não. Depois, essa proteção seria removida se eles não começassem a exportar após um determinado período. Então tinha que ter um planejamento. Isso impediria a acomodação e forçava a eficiência. Investimento em infraestrutura. Uma parcela significativa do PIB, né, entre 5% e 8% foi destinada. Olha, entre 5% e 8% foi destinada à construção de estradas, portos, aeroportos, parques industriais e infraestrutura de comunicação. Na Coreia, quase 25% do investimento doméstico em infraestrutura entre 1963 e 1979 veio do setor público. E começou lá na década de 60 com o Coronel Parker. Ele era um ditador. Tá bom, não interessa se ele era ditador. Ele era ditador de direita. A China, por exemplo, era de esquerda, mas e aí? O Estado estava ali falando, vai fazer, é bola ou bullying, ou fica dentro ou fica fora. Eles eram competentes. Aqui, quando tem ditador, é pra porcaria. Não que eu seja a favor da ditadura, e também não sei se aquilo lá era uma ditadura. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o Estado tinha um acompanhamento forte, tá? Não vou ficar dizendo que eles não tinham liberdade, não sei. O Estado era forte, tá, mas ele era eficiente. Que a ditadura é o seguinte, eu mando, você obedece, se não quiser nada contra mim, eu vou lá e acabo com você. Não foi bem assim que foi nem na Índia, nem na China, nem na Coreia. Tá? Mas o Estado era forte, só que um era mais voltado para a direita do que voltado para a esquerda. Muito bem. E o Estado chinês, a partir de Deng Xiaoping, quando houve realmente o crescimento, não era exatamente uma ditadura de esquerda, né? Primeiro que não era nem uma esquerda propriamente dita. Segundo que também não era bem uma ditadura. O Deng Xiaoping era bem tranquilo. Vamos lá. Embora compartilhasse a base comum, cada tigre desenvolveu, obviamente, seu modelo singular de acordo com seu contexto político, seu contexto geográfico e até com sua população. Por exemplo, Coreia do Sul, liderada por grandes conglomerados que são os chaebols, o governo do Park Chung-hee direcionou o governo de Park Chung-lee, o Coronel Park, direcionou crédito subsidiado, proteção para empresas como Hyundai, automóveis de construção, Samsung Eletrônicos, POSCO, siderurgia. A política migrou da manufatura de têxteis, que era leve, para indústrias pesadas, navio e petroquímica, e depois para a tecnologia de ponta, semicondutores. Hoje é uma potência tecnológica global. Taiwan, focado em pequenas e médias empresas e parque de altas tecnologias. Começou com uma profunda reforma agrária para criar estabilidade social, depois estabeleceu zonas de processamento e exportação para a manufatura leve. No auge, o governo criou institutos de pesquisa e parques científicos como o Hsinchu Science Park, e que abriga a TSMC, que é a maior fabricante de semicondutores do mundo, e eles são líderes. Singapura, estado desenvolvimentista dependente do Estado, sem um mercado doméstico grande. Singapura, obviamente, que é um país minúsculo. Singapura atraiu multinacionais com infraestrutura, isenções fiscais, deu isenções fiscais e um ambiente de negócio sem corrupção. O Estado criou também empresas ligadas ao governo, que são as chamadas GLCs, como Singapore Airlines, para controlar os setores estratégicos, foco nos eletrônicos, petroquímicos e posteriormente serviços financeiros e farmacêuticos. Hong Kong, laissez-faire, quer dizer, o livre mercado, único caso de intervenção estatal mínima sob domínio colonial britânico, mas a industrialização inicial ocorreu com a manufatura leve, testes e brinquedos, usando mão de obra barata. Com o aumento de custos e a abertura da China, Hong Kong transicionou-se para o centro de serviços financeiros e logística, porque a China estava ali perto, demonstrando que a industrialização também é possível sob condições de livre mercado. Por que se destacaram fatores críticos de sucesso? Além das políticas econômicas, uma combinação de fatores contextuais de governança foi determinante para os tigres asiáticos. Ameaça existencial e liderança focada. Em todos os casos, exceto Hong Kong, a necessidade de desenvolvimento era uma questão de sobrevivência nacional. A Coreia era dividida, Singapura era recém-expulsa da Malásia, Taiwan estava sob ameaça militar, da China, tá? Mas eu acho discutível dizer isso, porque a China ela não é de fazer intervenções, ela não se ocupa disso, ela não gasta dinheiro com isso. A Taiwan estava sob ameaça porque ela não queria ser simplesmente incorporada ou reincorporada à China. Então ela se via ameaçada pela presença chinesa. Não que os chineses estivessem com os militares,
as colunas militares à volta de Taiwan. Aí Taiwan sabia que ele não podia tentar peitar a China, porque a China não daria liberdade para eles, até porque isso é uma questão internacional. Não vou entrar nisso aí, mas vou discutir essa ameaça militar. A ameaça que Taiwan via era a ameaça à sua sobrevivência, a maneira como ela queria sobreviver. Não era uma ameaça ostensiva militar chinesa. É isso que eu quero dizer. Lideranças autoritárias e pragmáticas, o Park Chung-hee e o Lee Kuan-yew, tinham autonomia para implementar políticas de longo prazo sem sucumbir a pressões populistas de curto prazo. Bom, eles eram realmente pessoas que mantinham a rédea em suas mãos, né? Até porque o Park era coronel e a mentalidade do Lee e do Park era muito semelhante. Eles queriam eles eram chefes que queriam sucesso. Não vou comentar sobre isso porque também não conheço a personalidade deles. Transição rápida da substituição de importações para orientação exportadora. Enquanto outros países em desenvolvimento ficavam presos em décadas de protecionismo, incluso o Brasil, que eram ineficientes, os tigres rapidamente usaram a proteção inicial como ferramenta temporária, ganharam a competitividade internacional, a disciplina de forçar as empresas a exportar foi crucial dessa forma. Ok? Então, não vai ficar deitado em berço esplêndido, não. Você tem que dizer que veio. Você ganhou o subsídio? Que bonitinho. Agora você vai trabalhar com o papai, tá bom? Altas taxas de poupança, papai no caso, o Estado, né? O país todo. Altas taxas de poupança e investimento. Os incentivos fiscais e a estabilidade econômica geraram altas taxas de poupança interna, que foram canalizadas para mais investimentos produtivos em infraestrutura e indústria, quer dizer, retroalimentação. Educação como política de Estado. A aposta na educação não foi apenas quantitativa. Ela foi também e muito qualitativa. O alto desempenho dos estudantes em ciências e matemática criou uma base para a absorção de tecnologia complexa e a subsequente inovação. Que tigres que estão surgindo? Olha, esse modelo está sendo replicado perfeitamente no contexto atual da globalização, que não está tão globalizado assim, mas da automação. Algumas economias emergentes têm sido apontadas como sucessoras chamadas de espirituais, vamos dizer assim, frequentemente chamadas dos novos tigres, ou tigres da próxima geração. O país mais frequentemente citado nesse grupo é o Vietnã, aquele que foi devastado por uma guerra e ficou dividido lá entre dois governos extremamente opostos. Mas outras nações também demonstraram potencial. Por exemplo, Vietnã, vamos falar o primeiro. O Vietnã é amplamente conhecido como a mais recente economia tigre da Ásia. Seu crescimento foi impressionante, impulsionado por fatores que ecoam do passado. Integração global. O Vietnã buscou agressivamente a liberação comercial, firmando acordos bilaterais multinacionais que reduziram drasticamente tarifas e integraram sua economia às cadeias de valor globais. Houve investimento direto, assim como Singapura. O país tem sido um imã para investimentos externos diretos, atraindo gigantes da eletrônica como Samsung, testes e calçados, como um fluxo estimado de 13 bilhões de dólares já no primeiro semestre de 2018, e esse dado é antigo, que não será 8 anos depois. Capital humano. Um fator de destaque do Vietnã é seu investimento em educação. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, o país ficou em 8º lugar entre 72 nações, superando várias economias da OCDE. Essa base educacional cria capacidade de futuramente subir na cadeia de valor. E o mais interessante é que outro dia teve um Globo Repórter aqui no Brasil que foi para dentro do Vietnã lá e mostrou lá os meninos fazendo robô, mexendo com tecnologia de ponta, né? Desafios. O Vietnã ainda enfrenta o risco de permanecer em setores de baixo valor agregado e vulnerabilidade a tensões geopolíticas como a guerra entre o EUA e a China. A vulnerabilidade desse tipo aí existe para todo lado lá. À medida que eles forem crescendo e competindo e se sobrepondo ao Ocidente, o Ocidente vai sempre reagir. E o Ocidente só sabe reagir com guerra, porque ele acha que eles são inteligentes e que os outros são burros. São fracos. Diferentes das análises que apontam outros países que, devido a reformas estruturais, demográficas e políticas de industrialização, podem trilhar um caminho semelhante. Não exatamente. Por exemplo, Indonésia. Uma população de 270 milhões, é muita gente, e uma idade média inferior a 30 anos. A Indonésia é apontada como um mercado gigantesco consumidor,
que são muito jovens e muito grandes. Seu crescimento é impulsionado por uma economia digital em explosão, o e-commerce e as fintechs, e por um governo focado no desenvolvimento de infraestrutura para conectar seu vasto arquipélago. Veja bem, nós somos esse gigante adormecido aqui, e um país lá que tem mais população que nós, entre ilhas, né? Várias ilhas ali, no arquipélago, né? 270 milhões de pessoas com um boom populacional jovem. Eles vão vencer, vão correr atrás. Bangladesh, embora ainda enfrente desafios de governança corporativa, Bangladesh experimenta um crescimento robusto impulsionado por sua indústria de vestuário e melhorias de infraestrutura, beneficiando-se da demografia favorável. Lembrar que Bangladesh veio do estado criado Paquistão Ocidental, Paquistão Oriental. Bangladesh era o Paquistão Oriental, que se tornou independente do Paquistão Ocidental, tanto é que o Paquistão agora Ocidental chama Paquistão e eles chamam Bangladesh, que por sua vez os dois foram independentes da China. Tá? Bangladesh tinha 173 milhões de habitantes, num território muito menor que os outros. Tá? Tem uma densidade demográfica grande. Bangladesh fala de indústria vestuária, melhorias de infraestrutura e beneficia-se da demografia, né? Ou seja, habitantes, quantidade de habitantes jovens favorável. Outras regiões, países como Polônia na Europa Central, beneficiando-se da nearshoring e da mão de obra qualificada. A Arábia Saudita tem sua ambiciosa visão 2030 para diversificar sua economia para além do petróleo. Estão fazendo investimento, que eles estão pensando assim, um dia esse trem vai acabar e a gente precisa. Então eles estão apostando em tecnologia, fazendo cidades lineares lá, cidades que você se desloca rapidamente com transporte e varre assim numa rua, vamos chamar assim, né? Também são considerados mercados emergentes, candidatos a tigres, né? E claro que em seus respectivos contextos. A história dos tigres asiáticos demonstra que o desenvolvimento econômico acelerado não é destino, nem é destino manifesto, não é coisa de Jesus na Terra. É o resultado de escolhas deliberadas e difíceis feitas com suor e inteligência humanas, e projeto, e planejamento, e parar de ficar com teoria barata na cabeça dos outros e conversa de putiquim, conversa besta, conforme nós temos aqui no Brasil. Essa polarização imbecil que nós vivemos aqui. A combinação de um Estado estrategicamente ativo, um investimento inabalável em educação, a disciplina para competir globalmente, uma liderança focada e uma liderança ou várias lideranças focadas no longo prazo criaram um modelo poderoso. E embora o contexto global de hoje seja um pouco diferente, com automação, cadeias de suprimento complexas e tensões geopolíticas, e as tensões geopolíticas existem exatamente porque esses caras estão emergindo e o Ocidente está ficando incomodado e está querendo debelá-los com guerra. Os princípios fundamentais de construir capital humano, criar ambiente atrativo para investimento produtivo e manter políticas econômicas consistentes permanecem mais relevantes do que nunca. O Vietnã, seguindo esses princípios, por exemplo, só para citar um, é o exemplo contemporâneo mais claro de como esse milagre pode ser repetido, à sua maneira deles, obviamente, enquanto outras nações como Indonésia e Bangladesh se posicionam como os próximos candidatos a escrever seus próprios capítulos de transformação econômica, desenvolvimento e sucesso. E eu espero que o Brasil venha beber dessas águas, tá bom? E que a gente acabe com essas lideranças frágeis, corruptas, tolas, bobas que nós temos aqui, e que nosso povo deixe de ser vaquinha de preserva. Gente, desculpa as minhas explosões aí de irritação com o nosso país aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Veja como que nós poderíamos desenvolver muito se a gente tivesse um povo mais educado, uma educação, uma competência de lideranças maiores e um Estado mais bem posicionado, e que não houvesse essa implicância de que o Estado não pode fazer nada, que ele tem que ser mínimo, até o ponto de ele ser tão mínimo que ele é pobre. Tá bom? Gente, muito obrigado, até o próximo programa pontuando. Espero que você deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aí algum título que você queira que a gente explore. De repente não vou prometer, mas pode ser que a gente explore. E até o próximo programa pontuando com algum assunto que a gente achar muito interessante. Até lá.